Fui até a cozinha pegar um copo d'água. Quando eu cheguei lá, eu vi a boneca. Ela estava sentada em cima da mesa e estava mexendo os pés para frente e para trás. Eu lembro até hoje dessa cena. Ela estava simplesmente ali, sentada como se estivesse esperando por mim. Eu fiquei parado, olhando. Então, de alguma maneira, ela percebeu que eu estava atrás dela. A boneca caiu no chão e veio rastejando na minha direção. Eu ouvi ela dizer que iria me matar. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, meu nome é Mariane e este aqui é o canal Fadinha do Sobrenatural, meu canal, e vamos aqui de relatos sobrenaturais para vocês sobre bonecas. E tem um bichinho passando, voando aqui, ó. Acho que tá tudo escuro, ele tá procurando a luz aqui. Mas onde eu parei, antes de ir para os relatos sobre bonecas, já quero pedir a você para deixar seu like, hypar também esse vídeo que me ajuda muito. Se inscreva também se você ainda não é inscrito e ativa também o sininho para você não perder nenhuma novidade dos novos vídeos aqui do canal. Se você tiver algum relato, quiser me enviar, o e-mail está aqui, ó, na descrição desse vídeo, assim como o link também das minhas outras redes sociais também. E agora sim, chega de papo, chega de enrolação e vamos aqui para estes relatos sobre bonecas assombradas. E o primeiro relato é este aqui, a boneca da minha irmã. Olá Mariana, meu nome é fulano e eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo quando eu ainda era criança. Na época eu não levei muito a sério algumas coisas que aconteceram, ou pelo menos eu tentava não levar, porque eu era muito pequeno e a minha mãe sempre dizia que era imaginação de criança. Mas hoje, depois de adulto, eu me lembro de tudo e tem uma parte dessa história que até hoje me deixa desconfortável. Mas antes, eu preciso voltar para quando eu era criança. Eu tinha uma irmã e nós éramos muito próximos. Como ela não tinha outra irmã para brincar, eu acabava brincando muito com ela, mesmo sendo menino e nem sempre tendo paciência para as brincadeiras dela. Ela tinha uma boneca que, pelo que eu me lembro, era muito parecida com aquelas bonecas tipo amiguinhos. Era do tamanho de uma criança de uns 5 anos e quando puxada pela mão, ela andava sozinha. Eu brincava com a minha irmã e aquela boneca estava sempre por perto. Desde pequeno, eu também via algumas coisas dentro de casa, principalmente à noite. Quando a minha mãe apagava a luz e mandava a gente dormir, eu ouvia uns cachorros chorando do lado de fora. Só que não era um choro normal. Parecia que os cachorros estavam sendo machucados por algo, como se alguém estivesse batendo neles. Eu lembro que só de ouvir aquilo, eu já sabia que aquela seria uma noite longa. O pior é que não eram só os cachorros. Algumas vezes eu via uma sombra dentro do quarto. Era uma coisa completamente preta e a roupa lembrava de um monge, só que era toda escura. E o rosto eu lembro que tinha uns olhos que pareciam saltar das órbitas. Eu ficava apavorado, mas eu também pensava que era só a minha imaginação. Quando eu contava para minha mãe, ela dizia que aquilo era um pesadelo ou que eu estava dormindo e imaginando coisas. E aí ela me disse para começar a rezar antes de dormir. E assim eu fiz, do meu jeitinho mesmo, mas fiz. Minha mãe também tentou fazer algumas coisas para me deixar mais tranquilo. Chegou até passar a ruda e alecrim em mim rezando algumas vezes, porque dizia que talvez aquilo me ajudasse. Eu não entendia muito bem o que estava acontecendo, mas com o passar do tempo, a minha família começou a perceber que realmente eu estava vendo ou sentindo alguma coisa. Passei praticamente boa parte da minha infância daquele jeito. Só que depois de um tempo aconteceu uma coisa bem diferente. Foi com uma boneca da minha irmã. Eu comecei a sentir um desconforto perto dela. Era aquela mesma boneca que eu citei acima, a boneca estilo amiguinha. Eu não sei explicar exatamente o porquê,
mas eu sentia uma sensação muito ruim quando estava perto dela. Às vezes eu tinha a impressão de que ela estava olhando para a janela, mesmo quando ninguém tinha colocado a boneca naquela posição. Eu lembro de olhar para ela e pensar que tinha alguma coisa errada nela. Até que numa noite aconteceu uma coisa que eu nunca esqueci. Só sei que eu acordei no meio da noite com muita sede. Levantei devagar, sem querer acordar a minha irmã ou a minha mãe, e fui até a cozinha pegar um copo d'água. Quando eu cheguei lá, eu vi a boneca. Ela estava sentada em cima da mesa e estava mexendo os pés para frente e para trás. Eu lembro até hoje dessa cena. Ela estava simplesmente ali, sentada como se estivesse esperando por mim. Eu fiquei parado, olhando. Então, de alguma maneira, ela percebeu que eu estava atrás dela. A boneca caiu no chão e veio rastejando na minha direção. Eu ouvi ela dizer que iria me matar. Eu não sei explicar como uma boneca poderia falar. Eu era criança, eu sei disso, e até hoje eu tento entender se aquilo realmente aconteceu desse jeito. Mas naquele momento, para mim, era real. Eu tentei gritar, mas eu não conseguia. Minha voz não saía por nada. Na minha cabeça eu comecei a rezar, mas eu estava tão assustado que nem conseguia lembrar direito das minhas orações. A única coisa que eu conseguia fazer era correr. Corri de volta e fui para o quarto da minha mãe. Ela me viu desesperado e perguntou o que tinha acontecido. No começo a minha voz ainda não saía. Eu estava chorando e tentando explicar que era a boneca. Minha mãe ficou confusa e perguntou: "Que boneca?" E eu comecei a falar desesperadamente para ela olhar. Eu dizia que a boneca estava vindo atrás de mim e queria me matar, que ela me disse isso. Mas ela não conseguia ver nada. Isso foi uma das coisas que mais me assustaram. Eu estava olhando para aquilo, mas a minha mãe não estava vendo. Ela simplesmente pegou no meu braço e me levou para o quarto. Depois começou a rezar comigo. Ela ficou comigo durante o resto da noite. Na manhã seguinte, quando meu pai voltou do trabalho, nós começamos a procurar a boneca pela casa inteira. Isso até hoje não faz sentido para mim. Naquela época, nossa casa era muito pequena. Tinha basicamente um quarto, uma cozinha e um banheiro. Não era uma casa grande onde uma criança poderia esconder uma coisa e ninguém encontrar. Nós procuramos em todos os lugares e não encontramos a boneca. Minha irmã dizia que não tinha pegado e nem escondido. Minha mãe também começou a ficar assustada também. Ela ficou mais quieta e desconfortável, porque de alguma forma percebeu que eu estava falando sério. Mas a boneca simplesmente desapareceu. Porém, passado mais ou menos uma semana, ela apareceu de novo embaixo da minha cama. E detalhe, minha mãe tinha limpado lá várias vezes e não tinha visto nada. Minha mãe pegou ela e tacou fogo no mesmo dia, mesmo com a minha irmã chorando para que ela não fizesse isso. Conforme eu fui crescendo, muitas vezes eu me peguei pensando naquela noite. Eu ficava me perguntando, o que aconteceu naquela noite? Será que eu imaginei tudo isso? Eu nunca tive uma resposta. Bom, este foi o meu relato, espero que goste. Obrigada se acaso ler. Muito obrigada a você por ter enviado. Um beijo aí pra você. E assim, eu não duvido, porque são vários relatos que a gente vê aí de bonecas, né? E eu já vi um relato semelhante a esse, onde a boneca sai se arrastando atrás, né, da criança, né? E essas bonecas amiguinhas, tem vários relatos, né? Bonecas também de artistas famosas, Eliana, Angélica, a Xuxa, né? Tem vários relatos. Mas bonecas amiguinhas aí dos anos 70, 80, tem muitos relatos, né? E a boneca falou que ia te matar. Por que a boneca tinha raiva de você? Que estranho, né? E o estranho é ela sumir, né? Onde que ela foi parar esse tempo todo? Depois apareceu debaixo da sua cama e sua mãe tinha limpado lá diversas vezes. Estranho. Mas vamos aqui pro próximo relato, que se chama A Boneca da Bruxa.
Olá Mari, tudo bem? Pode me chamar de Bia. Essa história foi contada para mim pela minha avó e aconteceu com ela e o meu tio, irmão dela, entre os começos dos anos 70 e 80. Nessa época eles tinham acabado de perder a esposa e a minha avó estava passando uns dias na casa dele, ajudando com as crianças. Ele tinha 4 filhos, a Ana, a Verônica, o José e o Carlos. Eles tinham entre 4 e 8 anos. Poucos dias antes, as crianças tinham ganhado uma boneca de presente. Era uma boneca dessas antigas de plástico, com o cabelo loiro, vestido azul e os braços e as pernas que se mexiam. Quem tinha dado essa boneca era uma mulher conhecida da família, mas a minha avó nunca gostou muito dela. Diziam que ela era uma pessoa invejosa, que mexia com coisas que não devia, ligadas principalmente à bruxaria. Algumas pessoas da vizinhança chegaram a dizer que ela era uma bruxa. Minha avó nunca soube se aquilo era verdade, mas também não gostava da ideia de uma boneca dada por aquela mulher ter entrado na casa deles. Mas mesmo assim, na época, ninguém queria tirar o brinquedo das crianças, pois eles estavam felizes brincando com a boneca, principalmente as meninas. Naquela noite, os meus primos estavam brincando no quarto, enquanto a minha avó e o meu tio conversavam na sala. Já passava das 10 e a minha avó foi mandar todo mundo ir dormir. Ela voltou para a sala, mas alguns minutos depois ouviu as crianças fazendo barulho novamente. O meu tio então foi até lá, até o quarto, para chamar a atenção deles. Quando chegou na porta e acendeu a luz, as crianças estavam juntas na cama, chorando e abraçadas, apontando para um canto do quarto. O meu tio achou que eles estavam fazendo alguma brincadeira, até ele olhar para onde eles estavam apontando. E a boneca estava sentada em cima de um baú, que era um móvel bem velho. Ele era pequeno e de madeira. E ao lado dela havia um pratinho com biscoitinhos que as crianças tinham deixado lá. Segundo ele, a boneca estava com um biscoito na mão. Ele disse que viu o braço da boneca se mexer e o biscoito chegar perto da boca. Minha avó também viu essa cena. Foi algo que assustou os dois, porque não era só uma criança dizendo que tinha visto alguma coisa. Os dois também estavam vendo a mesma coisa. Minha avó sempre dizia que quando perceberam o que estava acontecendo, a boneca parecia estar colocando o biscoito na boca e ela virava a cabeça para os lados em direção ao meu tio e à minha avó. O meu tio ficou alguns segundos sem reação. Depois entrou no quarto, pegou a boneca e jogou no chão. Foi quando as crianças começaram a gritar mais. Minha avó não lembrava direito se viu ou se ouviu algum barulho vindo daquela boneca, ou se aquilo foi o susto de todos. Mas ela sempre dizia que naquele momento teve a impressão de que a boneca estava olhando para eles com muita raiva. Eles tiraram as crianças da casa naquela mesma noite e foram dormir na casa de um parente, de tanto medo que estavam. No dia seguinte, o meu tio voltou para procurar a boneca. Ele encontrou o brinquedo do lado de fora da casa. Ele achou estranho, pois tinha deixado ela dentro do quarto e a casa ficou fechada. Meu tio decidiu então tacar fogo na boneca. Levou ela para um lugar afastado e queimou. Ele contou depois que enquanto queimava a boneca, o plástico fazia uns estalos e o barulho que pareciam ser gritos. Pode ter sido simplesmente o material queimando, mas naquele momento ele dizia que a boneca parecia gritar conforme o fogo consumia ela. Aquilo deixou minha avó ainda mais assustada. Depois disso, ela pediu que um padre fosse até a casa para poder abençoá-la. Depois disso, nada mais aconteceu. E eles também nunca aceitaram nada daquela mulher. E a parte que me deixa com mais medo foi que a minha avó disse que essa mulher, alguns dias depois que a boneca foi queimada, ela também morreu queimada dentro da própria casa.
Minha avó não tinha certeza, mas ela acreditava que a mulher deu a boneca na intenção de ter uma ligação na casa do meu tio. E até mesmo de fazer algo com as crianças, pois antigamente eles acreditavam em bruxas. Meus primos, depois disso, nunca mais quiseram chegar perto de boneca alguma, de nenhum tipo. E tem uma coisa que a minha avó sempre dizia quando contava essa história. Ela nunca conseguiu provar que aquela mulher tinha feito alguma coisa com a boneca, mas que a morte dela foi estranha. Isso foi. Mari, obrigada por ler e mande beijo para mim. E também gostaria da sua opinião. Muito obrigada a você por ter enviado um beijo para você. E olha, eu acredito que talvez ela tenha feito alguma coisa. Imagina a boneca pegar o biscoito, tava com fome. Pegar o biscoito e levar na boca. E ela mastigava, será? Estranho, virava a cabeça. Será que era alguma... Não, mas... Mesmo que ela mexia ali, né? Era articulados, né? Os braços. Aqui, os braços e as pernas que mexiam. Mas não era tipo... Porque tem umas bonecas, né, que você dá corda nela, elas mexem, né? Faz o movimento. Mas essa não fala aqui se era, né? Devido ao histórico da mulher, né? E é estranha também, eu achei estranho também a morte dela, né? Depois que queimou a boneca, ela também morreu queimada. Será que ela fez algo? E antigamente, né, tinha muito disso, até hoje ainda tem essa coisa que bruxas usam alguma coisa para se aproximar ali das crianças e pegar um pouco da energia vital ou até fazer algo pior, né? E pode ser que essa boneca era usada para isso. Lembrando que era anos 70, 80, né? Começo dos anos 70 e anos 80. Vai saber, né? Mas vamos aqui pro próximo relato, que se chama A Boneca que Mudava de Lugar. Olá Mari, meu nome é fulana e isso aconteceu quando eu tinha 5 anos. E muitos detalhes aqui meus pais me contaram, pois eu não me lembrava muito. Eu tinha uma boneca e eu era muito apegada a ela. Eu brincava com ela todos os dias e dormia com ela. Naquela idade, para mim, era praticamente a minha melhor amiga. Nunca tive medo dela e nunca aconteceu nada de estranho no começo. Até uma noite em que eu estava dormindo e acordei com uma voz. Devia ser umas 2 ou 3 da manhã. Ainda estava meio dormindo e por costume estiquei a mão para pegar a boneca. Só que ela não estava na minha cama. Procurei um pouco, mas não achei. Pensei então que ela tivesse caído no chão ou que eu mesma tivesse deixado em outro lugar. Então voltei a dormir. Depois disso, começou a acontecer com frequência. Eu acordava durante a noite e a boneca não estava onde eu tinha deixado. Às vezes, aparecia em outro lugar da casa. Também comecei a ouvir alguém chamando meu nome. Eu contava para os meus pais, mas eles achavam que eu estava imaginando coisa. Até que uma noite, aconteceu uma coisa que fez eles mudarem de ideia. Eu estava na sala com os meus pais assistindo TV, quando nós 3 vimos uma sombra pequena passando correndo pelo corredor, indo em direção ao meu quarto. Foi muito rápido, mas nós vimos. Meu pai se levantou rápido e foi olhar. Quando chegamos no quarto, a boneca estava sentada em cima da minha cama. E eu lembro que eu fiquei com muito medo, pois eu tinha deixado ela na mesa da cozinha antes. Eu tinha deixado ela deitada em cima da mesa e ela estava virada para nós. Era só uma boneca, mas naquele momento eu tive a sensação de que ela estava olhando diretamente para a gente. Parecia que o rosto dela tinha uma expressão ruim, quase como raiva. Meus pais também ficaram assustados. Depois daquela noite, decidiram jogar aquela boneca fora. Meu pai levou para um lugar afastado e deixou ela lá. Eu também achei que tinha acabado.
Só que alguns dias depois a boneca apareceu novamente na nossa casa. Até hoje não sei como. Meu pai tinha certeza que tinha deixado a boneca longe de casa. E a minha mãe também sabia que ninguém tinha trazido aquilo de volta. Foi aí que eles decidiram que não iam mais simplesmente jogá-la fora. E o meu pai decidiu pôr fogo na boneca. O estranho é que custou para queimar. Ela era feita de plástico. E não fazia sentido. Depois ele pegou os restos que sobrou e jogou no rio. Depois disso, nunca mais aconteceu nada. Eu cresci e com o tempo fui deixando essa história para trás. Às vezes até penso que por eu ser tão pequena, eu posso ter imaginado algumas coisas. Mas tem uma parte que eu não consigo explicar. Os meus pais também viram aquela sombra entrando no meu quarto. E os dois viram a boneca sentada na minha cama. Por isso, até hoje, eu não consigo dizer que foi tudo imaginação da minha cabeça. Termina aqui o relato. Muito obrigada por ter enviado. Um beijo aí pra você. E olha, pode ser, né? A boneca, ela mudava de lugar, né? Você procurava, você dormia com ela, né? Você era apegada a ela e ela mudava de lugar, né? Aparecia em outros lugares. Por que será que acontece tantas coisas assim com bonecas? Será que alguma coisa tem alguma obsessão com boneca, alguma coisa do lado espiritual e usa as bonecas por elas se assemelharem a crianças, bebês? O que será que acontece? Mas vamos aqui para o próximo relato, que se chama A Boneca da Minha Sobrinha. Olá, meu nome é fulano, eu tenho 32 anos e moro atualmente em uma pequena cidade do interior do Paraná. Prefere não dizer a cidade. O que eu vou contar aconteceu com a minha sobrinha, a Isabela. É um nome fictício, assim como todos os outros que haverá no relato. Ela tinha 7 anos na época. Eu nunca fui uma pessoa que acreditava muito nessas coisas. Sempre achei que quase tudo tinha uma explicação normal. Mas o que aconteceu naquela época me fez mudar um pouco de ideia. Isso foi em 2017. Minha sobrinha estava passando muito tempo em casa por causa das mudanças na rotina escolar. Ela era uma criança muito agitada, gostava de brincar, desenhar e conversar. Então ficava entediada com facilidade. Durante umas férias, ela viu na internet uma boneca artesanal e ficou encantada. Era uma boneca com aparência antiga, vestido comprido, cabelo escuro e um rosto diferente dessas bonecas comuns. Minha mãe, como adorava agradá-la, acabou comprando para ela. Quando a boneca chegou, a Isabela ficou muito feliz e praticamente não largava mais. No começo era normal e brincava de dar comidinha para a boneca, colocar para dormir, conversar com ela. Até que a minha irmã perguntou o porquê que ela gostava tanto da boneca. E aí a Isabela disse que era porque a boneca conversava com ela. Minha irmã não levou a sério e achou que era imaginação de criança. Mas depois perguntou qual nome a Isabela daria à boneca. E ela disse que o nome dela era Cecília, que a boneca tinha dito que o nome era Cecília. Minha irmã não levou a sério, achou que era brincadeira ali de criança e imaginação. Com o passar dos dias, Isabela começou a ficar diferente. Ficou mais quieta e não gostava quando alguém tentava guardar ou tocar na boneca. Uma vez, eu brinquei que ia esconder o brinquedo e que ia deixar ela no baú trancada. Ela ficou séria e disse: "Não faz isso, ela não gosta de ficar sozinha." Aquilo me deixou meio sem graça. Minha irmã também começou a prestar mais atenção nisso. Uma noite, depois que a Isabela dormiu, ela guardou a boneca dentro de uma gaveta e foi dormir. Na manhã seguinte, a boneca estava sentada em cima da cama da Isabela. Minha irmã tinha certeza que tinha deixado dentro da gaveta.
Quando perguntou para Isabela se ela tinha pegado a boneca durante a noite, minha sobrinha respondeu que não. E disse que a Cecília, a boneca, não tinha gostado de ficar presa e saiu. Depois disso, a minha irmã começou a esconder a boneca em outros lugares. Colocava até mesmo em cima do guarda-roupa, onde a minha sobrinha não conseguia pegar. E a boneca sempre aparecia em outro lugar. Quando ela perguntava para minha sobrinha, ela sempre respondia que não tinha sido ela, que a boneca tinha descido sozinha ou saído do lugar sozinha, pois não gostava de ficar trancada ou deixada de lado. Minha irmã ainda tentava acreditar que era a própria menina pegando a boneca escondida. Até que numa madrugada, ela ouviu um barulho na sala. Quando foi olhar, a boneca estava caída no chão. E a minha sobrinha dormia. Não tinha ninguém acordado. No dia seguinte, minha irmã me ligou. Eu fui até lá e tentei explicar que talvez Isabela tivesse pegado a boneca, sem ninguém perceber, mas minha irmã jurou que ela dormia profundamente. Minha mãe também estava na casa e comentou que quando comprou o brinquedo, achou estranho um anúncio. Era uma loja pequena e tinha pouquíssimas informações. E quase não havia detalhes da origem da boneca, sem dizer que a boneca foi muito barata, por ser ali uma boneca antiga. Mesmo assim, ninguém imaginou que aquilo pudesse ter alguma coisa de errado. Decidimos então tirar a boneca de perto da Isabela. Eu coloquei o brinquedo dentro de uma caixa de papelão e deixei no porta-malas do meu carro. Minha intenção era simplesmente me livrar dela e dizer à minha sobrinha que ela sumiu. Alguns dias depois, quando eu fui abrir o porta-mala para pegar umas ferramentas, a caixa estava aberta e a boneca estava virada, olhando na minha direção. Eu confesso que eu senti meu corpo inteiro gelar. Eu não vi a caixa se abrir, então não posso afirmar que aquilo aconteceu sozinho, ou se foi com o balançar do carro. Mas naquele momento eu senti uma coisa muito ruim. Eu peguei a boneca, coloquei dentro de uma sacola, um saco de lixo, e amarrei e coloquei de novo dentro do porta-mala, com a intenção de agora me livrar dela de uma vez por todas. Pouco tempo depois, minha irmã me ligou desesperada e disse: André, você pegou a boneca? E eu disse que sim. Ela ficou uns segundos em silêncio e eu perguntei o que tinha acontecido. E ela disse que a boneca tinha aparecido na casa dela. Eu achei que ela estivesse confundindo alguma coisa. Fui até lá. Minha irmã e minha mãe e a Isabela estavam na sala. Ninguém queria ir na cozinha, pois diziam que a boneca estava lá. Quando eu entrei, eu vi a boneca em cima da mesa. Mas eu disse a ela que poderia ser outra boneca, pois a outra estava dentro do meu carro. Minha irmã ficou olhando para mim sem saber o que dizer. Fomos até o meu carro e realmente eu vi que a boneca não estava mais lá. E o saco de lixo estava no porta-malas. Isabela começou a chorar quando viu. E a minha irmã perguntou o que foi, e ela disse que a boneca dizia que estava com raiva e que iria machucar a gente. Naquele momento, eu confesso que eu não consegui mais encontrar nenhuma explicação para aquilo. Depois disso, procuramos ajuda, e a boneca acabou sendo levada por um padre. Eu não vou entrar em detalhes dessa parte, porque até hoje eu prefiro não mexer nesse assunto. O importante é que depois disso, Isabela voltou ao normal e esqueceu a boneca. Voltou a brincar, desenhar, conversar como antes. Alguns meses depois, perguntei se ela ainda se lembrava da boneca, e ela disse que sim. Eu perguntei se ela sentia falta e ela ficou séria e respondeu que não, que tinha medo, e ela me disse que a boneca era má. E ela ficou traumatizada, jogou todas suas bonecas fora e nunca mais quis nenhuma boneca. Até hoje eu não sei explicar o que aconteceu com ela. Mas tem uma coisa que ficou comigo. Quando criança demonstra medo de alguma coisa, principalmente um medo que não parece brincadeira,
eu acho que a gente deve prestar mais atenção, porque nem sempre ela consegue explicar direitinho o que está acontecendo, mas elas também nem sempre estão mentindo ou inventando. Parem de achar que tudo é imaginação de criança. Termina aqui o relato. Muito obrigada, um beijo aí pra você. E aí, mais uma vez, a boneca mudando de lugar, né? Ela tava dentro do porta-malas e apareceu na cozinha, na mesa da cozinha da casa da irmã dele. Gente, que é cada coisa. E o padre levou a boneca. Será que ele tacou fogo na boneca? Será que tinha algum espírito na boneca? Que estranho. Mas eu não duvido. Confesso pra vocês que dá até medo. Agora eu só tenho um ursinho de pelúcia aqui. Tô olhando pra cima porque eles estão ali. Dá até pavor. Credo. Mas vamos aqui pro próximo relato. E esse eu acho que é o último. Que é a boneca andou na cama. Olá, meu nome é Renata e essa história aconteceu com a minha mãe há alguns anos. Eu não estava lá, mas eu ouvi essa história tantas vezes que consigo imaginar como foi aquela noite. Minha mãe tinha ido passar uma noite na casa da minha tia. Já era tarde e ela acabou dormindo no quarto da minha prima, porque era o único quarto disponível. Minha prima tinha ido estudar em uma faculdade sozinha aos fins de semana. E ela sempre foi apaixonada com bonecas, ursinhos de pelúcias, e tinha muitas, mas muitas bonecas. Desde Barbie a todo tipo que você pode imaginar. Tinha boneca em cima do guarda-roupa e várias prateleiras espalhadas pelo quarto com bonecas e ursinhos de pelúcias. Minha mãe sempre dizia que não gostava daquele quarto por causa disso. Principalmente quando acordava de madrugada e via todas aquelas bonecas e aqueles ursos, todos como se estivessem olhando para a cama onde ela estava. Segundo ela, dava uma sensação muito ruim. Mas naquela noite ela não ligou, ela estava muito cansada e apagou a luz e dormiu. Durante a madrugada, ela sentiu alguma coisa andando em cima da cama. No começo ela achou que estava sonhando. Ela disse que parecia um peso de uma criança bem pequena. Primeiro sentiu perto dos pés e depois alguns passinhos começaram a andar pelo colchão. Foi bem devagarzinho. Os passos foram chegando perto dela até se aproximarem da cabeça. Minha mãe ficou quieta, tentando entender o que estava acontecendo. Foi então que sentiu o colchão afundar atrás dela, como se alguma coisa tivesse acabado de sentar ou deitar do lado dela. Aí ela acordou de vez, abriu os olhos assustada. Minha mãe sempre foi medrosa e disse que sentiu um frio muito forte naquela hora. Mesmo assim, virou-se rapidamente e acendeu a luz, mas não tinha nada na cama. Ela olhou embaixo da cama e não tinha nada. Depois olhou para a porta e não tinha nada. Foi quando olhou para as prateleiras e uma das bonecas estava virada para a cama. Minha mãe disse que era uma boneca com os olhos pintados. Não era aquelas que fecham os olhos quando a gente deita. Ela ficou olhando por alguns segundos, então viu o olho da boneca piscar. Minha mãe ficou parada. Ela mesma achou que poderia ter sido impressão e esfregou seus olhos, só que alguns segundos depois a boneca piscou novamente. Foi aí que ela saiu correndo do quarto, foi para o quarto da minha tia, irmã dela, e acordou ela dizendo que tinha alguma coisa no outro quarto. Minha tia foi até lá, acendeu a luz e não encontrou nada. A boneca continuava na prateleira. Minha tia tentou convencer a minha mãe de que talvez tivesse tido um sonho e acordado assustada. Minha mãe não quis discutir com ela, mas passou o resto da madrugada acordada. Foi embora assim que amanheceu. Depois disso, nunca mais quis dormir naquela casa. Durante muito tempo, eu também achei que aquilo tinha sido só um sonho. Afinal, eu não estava lá, só conhecia a história pelo que a minha mãe contava. Até alguns anos depois, quando eu fui visitar a minha tia, eu entrei naquele quarto e as bonecas e os ursos ainda estavam lá.
E confesso que aquele quarto também me dá calafrios. É muito estranho. Maria, obrigada por ler. E você acha que foi uma boneca? Muito obrigada a você por ter enviado. E ela sentiu algo andando no colchão. Tem um bichinho voando aqui. Eu acredito que talvez por ela já não gostar daquela atmosfera ali do quarto. Tem muitos ursinhos, bonecas, e eu acredito que talvez algum espírito zombeteiro tenha usado essa forma para poder assustar ela de vez. Mas a boneca piscar o olho e era olho pintado. Porque tem umas bonecas que realmente fecham os olhinhos, né, quando você deita ela, né? Eu tinha uma bem antiguinha e ela fechava os olhinhos quando você deitava ela no colo, ela fechava os olhinhos como se estivesse dormindo. Mas essa era os olhos pintados e ela sentiu passinhos, né? Eu não sei se seria uma boneca, talvez foi impressão, talvez ela dormiu e acordou com essa impressão e achou que foi real, não sei. Né, do jeito que você fala, ela não gostava desse quarto, né? Tinha essa atmosfera aí que ela não gostava. É difícil dizer. Ou talvez foi um espírito zombeteiro. Mas assim, eu não duvido, né? Porque é tanta coisa que acontece aí que a gente, né, não tem como saber o que é real, o que não é. Mas é isso, pessoal. Esses foram os relatos sobre bonecas. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver algum relato como este, quiser me enviar um e-mail, está aqui na descrição. E já vou pedindo a você para deixar seu like, hypar esse vídeo que me ajuda muito. Muito obrigada a cada um de vocês que ficaram comigo até o finalzinho. Um beijo enorme e até o próximo vídeo.